Olá, voltamos com o case da Rádio Itatiaia, apresentado pelo Alan Carvalho. Alan, por favor. Então, um ponto importante é esse gerador de sincronismo de qualidade, né? Os equipamentos da Lavo, eles são muito sensíveis a essa questão do sincronismo. Então, o gerador de sincronismo tem que ser muito bom, né? Esse clock tem que ser muito bom. Então, escolher bem esse gerador. E outra coisa é a escolha desse Grandmaster ID, né? Que é um parâmetro importante no AES67, é um parâmetro importante no PTP. Então, saber trabalhar com esse Grandmaster ID é muito importante. A questão das prioridades, né? O switch de rede, né, como eu falei, ele tem que ser um bom switch de alta capacidade e obedecer às recomendações dos padrões de áudio por IP, né? A Wheatstone tem algumas configurações que devem ser feitas, o Ravenna te pede algumas configurações, o Dante te pede algumas configurações. O Ravenna e o Dante são muito parecidos, né? São praticamente as mesmas configurações. Agora, a Wheatstone tem diferença. Então, observar isso, porque senão, com certeza, você vai ter problema. E agora, para finalizar, em relação aos resultados que nós obtivemos aqui na rádio. Agilidade na operação. Outro dia eu estava fazendo um estudo aqui na rádio que hoje o operador de áudio ele trabalha cerca de 60% menos do que ele trabalhava com a matriz antiga. Simplesmente pelo fato dele ter uma tela com as coisas mais rápidas para ele poder selecionar. Então, assim, a agilidade dele em fazer as coisas, que normalmente ele faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, ficou muito maior. E o meu número de erro, na minha operação foi diminuído, assim, drasticamente. Então, eu quase não tenho erro mais na minha operação. Em relação à estabilidade, mineiro normalmente é uma pessoa assim, mais desconfiada, né? Então, quando eu comecei a rodar, na concepção desse projeto, eu vou trabalhar com áudio por IP entre os estúdios, entre a central, usar a S67. Quem trabalha com isso? Ninguém, não conheço ninguém ainda. Então, eu fiquei muito desconfiado dessa coisa. Então, para isso, eu montei todo um sistema de backup, né? Então, os meus áudios principais sempre passavam por rotas analógicas ou por rotas de áudio digital. Com o passar desse tempo, eu estou vendo que o sistema é muito estável, não dá problema. Então, desde quando eu coloquei o sistema para rodar, né, e todo configurado, com o switch configurado corretamente tudo, eu não tive nenhum travamento, não tive nenhum problema de falta de áudio no áudio por IP. Né? Então, assim, é um sistema muito confiável, até o momento, né, me remete a isso, é um sistema muito confiável e estável. A qualidade de áudio que nós ganhamos foi um negócio também muito grande. Quem trabalha com áudio analógico, mesmo com tudo, né, com aterramento, áudio balanceado e tudo, você, no fundo, você sempre escuta aquele ruidinho, né, um ruído de amplificação, não estou nem falando de RAM, mas aquele ruidinho, né, notório de áudio analógico, nesse sistema você não tem nada. E assim, uma experiência interessante que eu fiz com o pessoal da Central, eles gravam hoje com um áudio muito baixo, né, que o recomendado é você modular bastante para você ter uma relação de sinal-ruído boa. Com o áudio digital não tem isso, é impressionante. Então, assim, a relação sinal-ruído é muito boa, então você não tem ruído no áudio digital. No áudio por IP, é zero ruído, né, praticamente. Lógico que você tem que ter uma fonte boa. Não adianta você pegar um áudio ruim, converter ele para digital e achar que vai resolver todos os seus problemas, né? Mas, se você tiver uma fonte de áudio, que já é digital, um computador, por exemplo, esse áudio chega na outra ponta exatamente como ele saiu, né? É muito bom. Maleabilidade do tráfego de sinal de áudio é impressionante também, né? Eu já tinha isso no meu sistema entre estúdios, né? Conseguia mudar sinais entre estúdios com muita facilidade. Agora eu tenho isso em toda a emissora. Então, eu consigo sinais da minha central jogar ele para qualquer estúdio, a qualquer momento, sem mudar um cabo. Eu consigo
mudar o áudio que eu estou mandando para o estádio sem mudar um cabo. Então, assim, são coisas muito rápidas, né, e muito interessantes de serem feitas. O controle técnico que a gente tem, né, em cima de todo o sistema, porque a minha matriz antiga não permitia isso. Hoje eu tenho uma interface web que eu consigo saber em tempo real o que está acontecendo na matriz, qual a operação que o operador está fazendo, se eu tenho algum alarme e por aí vai. E uma coisa assim que está acontecendo com a gente aqui é uma migração constante para o áudio por IP. Então, aquela minha desconfiança inicial, né, se ia funcionar, se não ia, hoje todos os sinais de áudio que eu acrescento no meu sistema são IP. E muitos áudios que antes eu estava trabalhando analógico, por essa insegurança, hoje eu estou migrando para IP. Né? Então, a minha operação hoje de futebol, por exemplo, ela é toda trafegada via áudio por IP. E eu não tenho nenhum problema, né? Atualmente espero não ter por longos anos. A única desvantagem que eu vejo nesse sistema híbrido que nós montamos aqui é o seguinte: eu preciso de 3 softwares, aí falando mais na parte de engenharia de configuração. Então, para eu fazer a configuração na Wheatstone, eu preciso do software da Wheatstone. Para eu fazer a configuração da Lavo, eu preciso do software da Lavo. Para eu fazer a configuração no Dante, eu tenho que usar o software do Dante. Então, esses softwares ainda não são compatíveis. Né? Então, uma vez configurado, isso é uma outra coisa interessante, que uma vez configurado os streams de áudio na minha rede, no AES67, você não mexe mais nisso. Configurou uma vez, está lá, o áudio fica lá rodando lá indefinidamente. Mas para fazer essa configuração eu preciso do software, né? Então eu acho que em breve, né, eu espero que tenhamos aí um software que consiga unir esse AES67 com o controle, né? Porque hoje o stream é só de áudio, não vai controle, não vai medição, não vai VU, né? Ele vai o áudio puro, com qualidade e tal, mas eu não tenho controle sobre ele no AES67, né? Então, para eu ter esses controles, eu tenho que ter 3 softwares separados, né? Esse é o único ponto. Então, por exemplo, aquela tela do VSTool, eu não consigo controlar um fader de um sistema da mesa da Wheatstone, por exemplo, né? Existe um outro software da Wheatstone que chama Screen Builder. Então, você tem que ter também o Screen Builder se você quiser controlar o ganho do microfone do apresentador que está lá no estúdio, né? E essa é que eu vejo a desvantagem da história nesse sistema por IP. Gente, acho que é isso. Eu acho que eu falei muito aqui também, né? E é um sistema, é um negócio muito legal, muito interessante. Eu acho que teria tempo aqui para falar bastante disso. Eu quis dar só uma visão geral, né, do que a Itatiaia usava, o que está usando hoje. Eu chamo isso de um case de sucesso, né, que está rodando muito bem, né, foi com bastante esforço, né, com bastante pesquisa, bastante trabalho, né, da nossa engenharia aqui, e espero que sirva, né, um pouquinho de incentivo para vocês que não estão usando áudio por IP e migrar para essa tecnologia que não tem volta, né? Eu acho que o futuro nosso é áudio por IP mesmo, né? Os ganhos que a gente tem são infinitamente maiores em relação a trabalhar com áudio analógico e áudio digital. Muito obrigado. Obrigado, Alan. Parabéns pelo projeto. Esta é a trilha 7 Rádio do 7 Experience Academy. Obrigado, Alan. Eu que agradeço a oportunidade, Marco. Um grande abraço a todos.